novo para todo mundo que tá ligadinho nesse primeiro Gazeta Esportiva de 2020. Vamos começar com o pé direito aqui, ó, dando um passinho para começar com o pé direito. Feliz ano novo, Celso Cardoso. Feliz ano novo, Michele. Deixa eu te dar um beijinho. Quebrar o protocolo, uma garrafa. Vambora. Que seja um ano maravilhoso para nós, para todos para nós, nossa saúde, para o nosso departamento de esportes e para você que está do outro lado da telinha. Para o Brasil e para o mundo. Sempre nos acompanhando aqui, né? E dando tanto carinho para nós. Muito obrigada mesmo. Bom, hoje o programa é muito especial. É o seguinte, gente. Nós vamos reunir todo o nosso time de repórteres aqui da TV Gazeta, do Departamento de Esporte. Os melhores repórteres esportivos do Brasil. Aqueles que deram os melhores furos do ano e tudo mais. Para contar para vocês, para fazer um balanço, para fazer um desempenho dos 4 grandes clubes de São Paulo na temporada, nesse ano de 2019. Mas antes da gente ver como que o seu time se saiu em 2019, da gente estar com esse timaço aqui reunido, vamos dar uma olhadinha nessas dicas? E nós estamos de volta para destrinchar o desempenho das equipes paulistas na temporada de 2019. Vamos começar pelo Palmeiras, que teve um ano decepcionante, né, Celso, para a torcida brasileira, torcida palmeirense. Então, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A gente já falou, boa noite, Celso. Eu quero falar de novo, do jeito que eu sempre falo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu sei que você vai introduzir os nossos amigos para falar sobre o Palmeiras, mas para mim não foi decepcionante. Gente, com o investimento que teve. A questão é que criou-se uma expectativa, e a expectativa de cada um, e a realidade foi outra. E qual era a sua expectativa para o Palmeiras? Me desculpe. Olha, isso aqui é um Palmeiras que brigaria por títulos. Daqui. Só? Só. O Palmeiras tinha que ter ganho alguma coisa, né? O Palmeiras ganhou 2 brasileiros nos últimos 3 anos. Tudo bem, mas é ano novo, Celso. Você vem de uma confraternização, a gente até entende. Mas o ano foi sofrível. O Palmeiras não ganhou nada, meu. Pelo amor de Deus. Bom, para ajudar... Com um ano sem perder, um monte de gente cravando que o Palmeiras ia ser campeão no primeiro semestre. Aí veio a Copa América, todo mundo que disse... o Palmeiras já é campeão brasileiro. Verdade, sumiu todo mundo que você, falou. inclusive. Eu não. Eu falei mesmo. Fazer o quê? Fizeram tanta bobagem, perderam. Ele falou mesmo. Falei, ué. Bom, é o seguinte, para ajudar a esmiuçar o ano do Verdão, eu convido os nossos setoristas do clube, Bruno Secom e Alexandre Silvestre. Ei! Palmas! E agora vocês vão falar desse ano que responsabilidade, do Palmeiras. É um ano que o Palmeiras passou em branco, né, minha gente? E tudo começou com o Paulistinha, Bruno Secom. Posso chamar de Paulistinha? Porque o Palmeiras até que fez uma primeira fase, né, decente, normal, como deveria fazer mesmo. Aí passou pelo Novo Horizontino no primeiro jogo de mata-mata. E sucumbiu diante do São Paulo na semifinal dentro de casa, Secom. É isso aí, o Palmeiras começou o ano campeão brasileiro, né? Conseguiu manter grande parte do elenco, ainda se reforçou. Então era candidato a brigar por todos os títulos e viveu o primeiro das suas decepções aí no Campeonato Paulista, como você disse. Primeiro bateu o Novo Horizontino nas quartas e perdeu o São Paulo na semifinal contra um time de garotos do São Paulo aí. Foi incapaz de fazer um gol. 2 resultados de 0-0 no Morumbi e depois no Allianz Parque, aí vai para pênalti essa decisão. O São Paulo conseguiu um feito até, né, contra o Palmeiras. E ali já começou um princípio de crise ou era cedo demais para falar em crise no Palmeiras? Era cedo demais, né? O time tinha moral ainda do Campeonato Brasileiro que fez ano passado, o Felipão com moral ainda. Mas deu uma arranhada já, né, Silvestre? Perdeu para o time de garotos do São Paulo, com Luan, Lisieiro, Antony, Igor Gomes. As estrelas do Palmeiras acabaram... eliminados na semifinal. Mas uma eliminação nos pênaltis, me desculpa, Michele. Tudo bem, né? O Palmeiras tinha a melhor campanha do Campeonato Paulista. A melhor campanha. Quantos grandes times nós não vimos perdendo uma decisão por pênalti? Não, eu acho a derrota faz parte, Celso, como disse o Silvestre, você em 2 jogos, se é o mata, vai, se é um jogo único, você fala, pô, o cara acordou, não acordou legal. Né? Eram 2 jogos. Não, mas eram 2 jogos. Garotos ou não garotos. O São Paulo que ainda não venceu no Allianz Parque, venceu, passou nessa fase porque venceu nos pênaltis, mas em jogo não havia vencido. Era, no meu entendimento, era obrigação do Palmeiras ter tirado o São Paulo. Subsídio para vocês dois, inclusive. Os 2 jogos contra o São Paulo, 0-0. Já demonstrando uma ineficiência ofensiva do Palmeiras contra um time que estava indo em formação, que era o São Paulo. E num campeonato que o Palmeiras sempre desdenhou. O presidente, né? Não a torcida. A torcida queria muito o Paulista. Porque o Palmeiras, quando perde o campeonato, vira Paulistinha. Porque foi o Corinthians. Aí quando ganha, né? Então... Paulistinha e depois não vale nada. Eu entendo que não. Pode, pra mim, coloca na conta. Aliás, não é a primeira vez, viu, que o palmeirense faz isso.
Lembra quando o Paulo Nunes perdeu também em 99 para o Corinthians, no final do Campeonato Paulista? Mas ele tinha até ganho, né? Mas tudo bem, tirou uma onda porque ele tinha ganho a Libertadores, né? Tudo bem. Mas esse ano não ganhou nada. Aí depois, vamos deixar o Paulistinha para lá? Vamos ver os números. Vamos dar uma olhadinha nos números do Palmeiras. Olha, no Paulistão, né? O Palmeiras teve 16 jogos, 8 vitórias, quer dizer, metade, né? 7 empates e 1 derrota. Os números do Palmeiras são bons. São bons. 19 gols marcados e 6 gols sofridos. A única derrota para o Corinthians em casa, gol do Danilo Avelar. Aí, ó, então, ou seja, olha só, a única derrota que ele tem é para o maior rival. Aí não é campeonato por pontos corridos para a gente fazer uma avaliação, olha, uma única derrota. Quando precisou... O Palmeiras disputa nos 2 primeiros meses, ele disputa 2 situações. Ganhar do Corinthians no Paulista e ganhar o campeonato. Ele perdeu do Corinthians e perdeu o campeonato. Quanto muita gente está vindo... Você, inclusive, tá, meu chuchu? Ah, vocês ficam criticando. Vocês ficam criticando o Filipão. Como pode criticar Filipão? O futebol apresentado pelo Palmeiras foi muito criticado aqui nessa Bruno, bancada. não estava o Palmeiras invicto, uma sequência maravilhosa antes da pausa para a Copa América? Com certeza. O Palmeiras estava um futebol excelente. Foram, inclusive, no Campeonato Brasileiro, 8 vitórias, apenas 1 empate. Em termos de resultados, né? Em termos de resultados, sim. Sim. E, inclusive, tinha vantagem significativa em relação ao Flamengo, mas depois a Copa América mudou tudo. O que aconteceu foi a Copa América. Teve uma Copa América no meio que esfriou tudo, quando todo mundo achou que a Copa América ia fazer um bem para Palmeiras, que eles iam treinar, sei lá o que eles fizeram. Não sei o que fizeram. Acho que ficaram assistindo a Seleção Brasileira jogar. Talvez tenha dormido no barulho de que foi muito bom o início. E não, as coisas vão se encaminhar naturalmente, não é assim. No futebol não é assim. O Palmeiras estava voando, Tava indo, né? Olha os números do Palmeiras na Copa do Brasil. Vamos colocar para vocês na telinha. 3 vitórias e 1 derrota. 4 jogos. É isso? 4 jogos, 3 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 1 sofrido. Foram 4 jogos, isso aí. Quando o Palmeiras cai na Copa do Brasil, já começa um processo ali de críticas às contratações. Por exemplo, Sim, por exemplo, Goulart, né? o Ricardo Goulart foi a principal contratação do Palmeiras para a temporada e acabou jogando 12 jogos só, né? Foi para onde ele? Ele fez 4 gols em 12 jogos, acabou voltando para a China, para o Guangzhou Evergrande, solicitou o retorno dele porque ele estava emprestado e acabou indo embora. Mas foi uma história meio estranha esse retorno dele para a China, né? Foi esquisito, né? Ofereceram uma renovação contratual, em boas condições financeiras, ele acabou aceitando. Pior que a negociação dele foram as contratações feitas pelo Matos, que acabou sucumbindo no final do campeonato. Gastar o que gastou, né? Gastar tudo que gastou com jogadores que nem terminaram a temporada. O Bruno tem a relação. Fala aí, Bruno. Foram 10 reforços, Carlos Eduardo, Arthur Cabral, Felipe Pires, umas contratações estranhas durante o torneio, né? O Henrique Dourado, por exemplo. Veio pra quê? Ramires, pouco jogou também. Não. Então, várias contratações que acabaram não dando certo. Não é possível que vocês falem que o Palmeiras contratou... Pelo amor de Deus. Quantos meias tinha o Palmeiras? Tem um time de futebol até hoje que não tem os meias. Um meia que o Palmeiras... Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Lucas Lima... Estamos falando de contratações desse ano. As contratações desse ano não foram esses jogadores. Mas esses jogadores... O Bruno Henrique custou 26 milhões. O Palmeiras gastou em 80 com todos esses caras que você falou. Mas poderia ter dado errado no Flamengo. A gente está falando assim porque deu certo. Você cornetou o Felipão do início ao justamente por causa do resultado. Você ficou feliz na hora que ele caiu. O nosso querido Alexandre Matos... Sei qual é o seu problema. Ele era a prioridade no Palmeiras quando ganhou o Gagliotti. Por quê? Porque o Palmeiras estava ganhando tudo. Foi campeão em 16 e 18. Até aí ele era Deus. Bateu um fracasso, aí tudo na conta dele. Celso, você que é um apaixonado por carro, né? Cada ano você troca de carro. Imagine você comprando uma Ferrari, você vai, talvez, esse ano agora, com boa... Você compra uma Ferrari, aí você entra na Ferrari, ela dá menos de 100 por hora. Porque o motorista você tinha uma expectativa, mas o motorista é ruim, não vai dar certo. O motorista é pé no freio. Então, tá bom. Mas aí não foi o caso. Aí não foi o caso. Outra coisa. A expectativa era grande pelo que montou o Palmeiras. Senhor Jorge Sampaoli no lugar do Filipão no Palmeiras, mexeu na ferida do Garrafa. Aí você ia ver esse time voando. Vai esperando. Você não fica vivendo no isso. E vai. Sampaoli ganha. O multicampeão Sampaoli, né? Minha mãe consome, eu tinha 2 pais. Não fala Vocês querem saber o que decretou mesmo um ano muito ruim pro Palmeiras quando a obsessão foi pro saco, cara, não é? Você com o negócio da Libertadores. Foi pro saco. Meu amigo. De novo começou bem, o Palmeiras passou na primeira fase da Libertadores com a melhor campanha, empataram com o Cruzeiro, mas teve vantagem no saldo de gols. Passou pelo Godoy Cruz, depois nas oitavas e nas quartas de final acabou perdendo pro Grêmio. De novo, fazendo vantagem no primeiro jogo. O primeiro jogo do Palmeiras fora de casa foi muito bom. O Palmeiras foi até proativo, né? Podia ter ganho demais. Criou chances, poderia ter aumentado a diferença. Poderia ter liquidado a fatura lá, não liquidou. Podia ter liquidado lá e abriu uma vantagem aqui no jogo da volta no Pacaembu. E aí deu no que deu. Que aí ficou estampada a falta de repertório daquele time do Palmeiras, que com o elenco que tinha, que pra mim
podem falar do Matos o que vocês fizeram, o elenco do Palmeiras era bom. Quando fala Era bom. Você acha que a demissão do Matos foi injusta? Peraí. É que aí Você defende Alexandre Matos? As contratações que foram feitas, sim. Para essa temporada? Claro, sim. Não, as contratações que o Palmeiras fez o trabalho. Não sei internamente se outras questões levaram à demissão do Matos. Aí é uma outra história. Do ponto de vista, você vai condenar um cara que trouxe, vou repetir aqui, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Borja, Lucas Lima. Mas, Celso, esses caras estão lá atrás. De aproveitar a gente está falando do ano passado, Celso, do ano passado. Do ano passado ele teve 80 milhões para reforçar um elenco que já tinha bons jogadores, como você destacou, e contratou um monte de jogador que não deu resultado. Fosse numa empresa séria, e o futebol não é administrado dessa forma, chega ao final do ano, você chama aqui, vem cá, o que você me entregou? Você me entregou nada? Mas essa questão de dar certo ou não dar certo é muito subjetiva. E no Campeonato Brasileiro? Foi campeão, porque, né, parece que foi bom. Não, mico de novo, tomou 11 pontos, foi quanto? 16 pontos do Santos? De 11 a 16. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu a segunda posição para o Santos, inclusive, né? Foi justa a demissão do Luxemburgo, é ótimo, do Felipão? Já está demitido o Luxemburgo? Não, Luxemburgo não. Você acha que foi? Eu acho que foi, sim, porque depois desse jogo contra o Grêmio, justamente depois veio o jogo contra o Flamengo. O Palmeiras tomou 3-0 no Maracanã e foi dominado, levou um baile realmente. Acreditava-se que poderia brigar com o Flamengo ainda pelo título, mas ficou claro nesse jogo a superioridade do Flamengo, do Jesus. Então, realmente, foi um baile a ponto de fazer a diretoria demitir o Felipão, a meu ver, justamente. Aliás, o Felipão cai para o Flamengo e o Mano também cai no segundo turno ao perder para o Flamengo. Isso é muito curioso, né? O Flamengo derrubou 2 técnicos do Palmeiras, né? No turno e no retorno. O Felipão primeiro, depois o Mano Menezes. Então, aí que tá. Eu não acho injusta a demissão do Felipão. Eu acharia injusta se, de repente, naquele momento, o Palmeiras resolve mudar a filosofia como mudou no final do ano. Não, vamos tentar uma outra coisa, porque isso aqui não está dando certo. Por quê? Demitiu o Felipão, que ficou um ano sem perder, para trazer o Mano Menezes. Você não achou injusta ou não achou justa? Não, não achei justo. Que você falou isso. Você não achou justo demitir o Felipão? Ué, não achei. O cara foi campeão. Mas acontece que o elenco não estava mais rendendo com ele. Já tinha, dado uma rachada ali. É um desgaste. Ele não conseguia mais tirar nada daquela equipe. Futebol é algo aí complicado. Vem o Alexandre Matos no dia e fala assim, Felipão, nosso técnico, ninguém vai ser demitido. É o cara que você está defendendo. Esse é o confiável, o Alexandre Matos. Não, vamos ficar com o Felipão aí. O Felipão foi tomar um café, voltou, estava demitido. Você está deturpando esse é o cara, o dirigente. Eu não estou defendendo o Matos. Eu estou questionando as críticas às contratações. Acabou o tema Palmeiras? Acabou nada. A gente vai falar de Luxemburgo, que nós falamos aqui no Gazeta Esportiva, que o meu técnico pro Palmeiras era o Luxemburgo, pro Garrafa também, e pra você quem? Jorge Sampaoli. Pra você é o São Paulo, pro São Paulo, pro Corinthians. O vitorioso Sampaoli. Ganhou a Copa América com o Chile. O Brasil ganha a Copa América, não vale nada. Aí quando você fala do São Paulo, ganhar uma Copa América. Engraçado. Copa América pro São Paulo vale. O Brasil, não, se ganhar essa porcaria de Copa América, não vale nada. O que a gente tem, Secom, de perspectiva com essa chegada do Luxemburgo no Palmeiras? O que a gente pode esperar para esse ano agora de 2020, de Luxemburgo no elenco? Você acha que ele é um cara que vai agregar, que os caras vão respeitar? Ele teve esse probleminha de saúde, será que ele está recuperado? Será que ele aguenta o tranco e tem costas grandes mesmo para aguentar esse peso do Palmeiras? Bom, o Luxemburgo vai ter uma grande chance, né? Talvez a última, de provar sua capacidade em um dos clubes de maior orçamento aí do Brasil, depois de, nos últimos anos, não teve grandes trabalhos, embora tenha conseguido ir razoavelmente bem no Vasco, classificou o time para a Copa Sul-Americana. E o Palmeiras no ano que vem deve jogar de forma mais ofensiva, né? Isso é um desejo da diretoria, depois da passagem dos pragmáticos aí, Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes. É um desejo que eles querem, né? Contrataram o técnico já pensando nisso, o cara que joga mais para frente. Contratações vão ser menos contratações e depois das decepções que houveram nesse ano. E caras que venham para resolver e mais aproveitamento das categorias de base também, que foi algo que o clube praticamente desprezou a base, né, no ano passado. Então essas são as perspectivas para o Palmeiras no ano que vem. Isso aí é muito interessante e importante, porque você valorizar a base quando vai buscar um jogador que ainda é uma promessa ou uma possibilidade, por que você vai gastar dinheiro, né? Se você tem dentro de casa. Enfim. Bom, tá certo. Bom, muito obrigada, Alexandre Silvestre. Muito obrigada, Bruno Secom. Um beijo grande para vocês. Um lindo ano de 2020, com muita saúde, com muito trabalho, com muita felicidade. Agora, o que é? Não, só falar rapidinho ainda do Palmeiras, para finalizar.
A questão do Luxemburgo, eu acredito que ele é capaz de fazer um belo trabalho no Palmeiras. Eu acredito nisso, por tudo que ele já fez na vida e no próprio Palmeiras. A questão é, será que vão respaldá-lo? Ou será que no primeiro sinal de tropeço vão mandá-lo embora? Rafa. Se submete à mesma situação de qualquer outro treinador, Celso. Certo ou errado é a cultura do futebol. Se foi com o Filipão, foi com o Mano, com o Vanderlei também. Não vierem resultados, é óbvio que a cabeça vai ser colocada a prêmio, né? Muito bem, chegou a vez do Santos, que também não levantou nenhuma taça em 2019, mas também não decepcionou tanto a torcida assim, não é mesmo? Boa noite, Lucas Musetti, que está conosco ao vivo aqui hoje no nosso estúdio do Gazeta Esportiva. Seja muito bem-vindo. Um feliz 2020 a todos. O ano do Santos não foi decepcionante, mas eu acho que causou uma expectativa que nem o torcedor esperava no começo do ano. O Santos vem de Bruno Henrique, vem de Gabigol, traz um técnico que estava desprestigiado. O elenco trouxe jogadores modestos, a diretoria sem dinheiro. Para a torcida do Santos, no começo do ano, não ser rebaixado, ter um ano digno já era suficiente, mas o Santos começa a jogar bem, começa a fazer gols, começa a ser equilibrado, ser competitivo. E assim a torcida começa a pensar mais em título, começa a criar uma expectativa maior já no Campeonato Paulista e na Sul-Americana com bons jogos no começo. Mas aí, em 2 meses, já com o Paulista e com o Sul-Americano, o Santos é eliminado e toda aquela expectativa alta do começo da temporada já começou a diminuir. É verdade. Fala, Celso. Não, então, o Santos começou empolgando por causa do futebol bem jogado, a maneira como o Santos se apresentava, aquela volúpia, aquela fome de bola, chegando com 5, 6 homens no campo de ataque, goleando o meio mundo. Tomou uma goleada no meio do caminho, no Campeonato Paulista, pro Ituano, aí já começou a colocar em xeque, né, a qualidade do trabalho do Sampaoli, que acabou piorando com a eliminação para o River Plate do Uruguai. Sim, depois teve eliminação na Copa do Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas foi um início de trabalho realmente empolgante. Tá certo. Bom, e tem os números do Santos aí pra gente colocar no Paulistão? Porque o Santos realmente, o São Paulo aí no começo do ano, olha só. Não, na Sul-Americana não, né? Na Sul-Americana. Foi a primeira competição do ano. Foi a primeira competição, é a primeira eliminação, na verdade. Boa, Musetti. Lá, 2 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, nenhuma derrota. 1 gol marcado, 1 gol sofrido. A eliminação foi para o modesto River Plate do Uruguai. O River genérico, gente. O River genérico. Né? É. O time genérico, vamos falar, né? Do ótimo Sampaoli. Tomou um cascudo em casa. Um time em casa. Um time sem orçamento nenhum. Ah, tá certo. Claro. Time sem orçamento nenhum. E sem torcida, um estádio muito acanhado. O Santos foi jogar lá no Uruguai com sérias dificuldades até de vestiário, de viagem, de logística. Consegue um empate em 0-0 lá, criando um monte de chances. No jogo de volta, no Pacaembu, teve portões fechados por causa de toda aquela polêmica do Carlos Sanches na última Libertadores. Outro jogo difícil, o River arranja um contra-ataque, faz 1-0, o Santos não tem poder de reação, até consegue um empate no fim, mas é eliminado em casa por um time totalmente sem orçamento e já cai logo cedo numa competição que daria muito dinheiro para o Santos caso fosse longe. Que era a competição que o Santos tinha no ano, já compromete muito o orçamento e o planejamento logo de cara em fevereiro. Põe os números do Santos na Copa do Brasil. Foram 8 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 18 gols marcados, 6 gols sofridos. Sim. Tá certo. Bom, e falta agora falar do Brasileirão, né? Que aí foi uma bela campanha do Santos, né? Então, a gente tem que... Eu acho que... a gente viu, depois dessas 3 eliminações, o sarrafo aumentou, a pressão começou a aparecer, mesmo que não tenha se falado em demissão, começou a haver uma pressão porque o Santos investiu 80 milhões de reais. Sim. Não foi pouco, tinha um elenco qualificado. E aí, depois das 3 eliminações, o próprio São Paulo ele se pressiona mais e começa a pedir muito por reforço, em toda oportunidade. Ele que não é de falar... Ele começa a dar coletiva no CT e a criticar a diretoria, falar que falta um meia, que o Cueva não deu certo, depois ele enche o saco pelo centroavante, vem o Uribe. Desculpa, quem pediu o Cueva? São Paulo. Ah, tudo bem, então só para pontuar. E aí vem o Uribe, ele não escala o Uribe, e aí ele começa a reclamar do planejamento, que o presidente... O Uribe, desculpa, quem que pediu o Uribe? São Paulo. Ah, então tá, só para pontuar. O Jean Lucas sai para o Flamengo abruptamente no meio da janela da Copa América. O Rodrigo é negociado com o Real Madrid com antecedência, mas o presidente prometeu que ele ficaria pelo menos mais um semestre. Então o São Paulo começou a se pressionar e internamente o Santos o pressionou para que tenha um Campeonato Brasileiro muito forte. E até que teve, né? Teve. O Santos começou muito bem, fez um primeiro turno impecável quase, 7 vitórias consecutivas. E aí vem aquilo que a gente fala de oscilar.
Quando o Santos chegou num patamar alto, aquela expectativa do começo do ano toda mudou. A gente falava, o Santos vai ser candidato ao título, o Santos está jogando bem, o Santos joga bem em casa e joga fora de casa. Termina o primeiro turno, não consegue a liderança provisória, né, que é esse título simbólico, e aí já começa a definhar, uma lesão ou outra já muda o estilo da equipe. Aí começa a primeira crise de verdade, o Santos teve 5, 6 jogos sem vencer, e aí o Sampaoli já começa a mexer um pouco na equipe. Começa a escalar a linha de 4 convencional com 2 laterais, e começa a escalar o Alisson, que é mais defensivo, começa a dar um corpo maior para esse time, depois dos tropeços que até o Garrafa falou, Fortaleza, teve outros jogos, CSA não venceu fora, que todo mundo venceu. E aí o Sampaoli começa a dar um equilíbrio maior, no segundo turno reajusta essa equipe, mas aí o Flamengo faz uma campanha que ninguém esperava. Não. E o Santos ganha como se fosse um título moral, né? Porque seria campeão em 5 das últimas edições dos pontos corridos, brigaria pelo título normalmente se não fosse essa campanha absurda do Flamengo, e por tudo que passou durante o ano, terminar em segundo, na frente do orçamento como o Palmeiras, e ter brigado com o Flamengo em alguns momentos, inclusive ter feito 4-0 no campeão na última rodada, terminou dignamente, com honra, criando uma boa expectativa para o ano seguinte. Olha os números do Santos no Brasileirão ali, olha. Foram 38 jogos, 22 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. 60 gols marcados e 33 só gols gostaria sofridos. de lembrá-los que essa pontuação do Santos, 74 pontos, foi a maior da história do Santos em campeonatos por pontos corridos. E só isso. E aí o trabalho do cara é ruim. No Campeonato Brasileiro, é ruim. No Campeonato Brasileiro a avaliação é que foi boa, foi boa. No ano foi boa. Não, no ano não, a gente acabou de passar a retrospectiva, tomou cacete de todo mundo, foi boa, Celso. No Brasileiro foi boa. Mussete, muito obrigada aí por todas as informações. Que 2020 seja um ano de muito trabalho, de muita saúde. Que Amém. você esteja conosco aqui sempre brilhando e trazendo todos os furos de reportagem. Porque esse ano, nossa senhora, foi um furo atrás do outro, um furo atrás do outro. Obrigado, Michele. Obrigado a vocês que nos acompanharam durante o ano. Que 2020 seja tão corrido quanto foi 2019. Obrigada, Mussete. Olha, o Gazeta Esportiva tá bombando hoje. Nosso time de repórteres aqui comentando o ano dos 4 grandes times de São Paulo. E agora eu tenho uma dupla. O que é? Não, pode falar. Você não deixou a gente falar. O Sampaoli, ele mexe com essas coisas. Ele mexe com você também. Memorável. E o São Paulo, hein? Podemos falar de São Paulo? Mais um ano na fila, sem títulos. 4 técnicos diferentes ao longo de 2019, gente. Mas o saldo não foi tão negativo. Afinal de contas, o time do Fernando Diniz conseguiu uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores deste ano. E para falar do ano do São Paulo, nós temos aqui no estúdio as presenças de Marcelo Bazecho e José Paz. Muito boa noite. Grande noite para você, Celso Cardoso. Grande noite, Michele. Veio aqui falar mal do Sampaoli também? Não, eu não. Vou falar do São Paulo aqui com meu amigo Marcelo Nem Bazecho. do Fernando Diniz também não, né? O Fernando Diniz é o Sampaoli brasileiro, né? Você gosta bastante dele. Eu tenho certeza que você vai falar bem dele aqui, Celso. Muito, sim. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Bazecho. Boa noite, Paz. Falar do São Paulo, o que é? Falar de um ano que começou, na minha visão, Bazecho, bem. São Paulo trouxe o Jardine, efetivou o Jardine, contratou o Pablo, um grande atacante do Atlético Paranaense. Pensei comigo, bom, vai dar uma oportunidade para a base, para os jovens jogadores. Só que aí o que acontece, Bazecho? Paulada, perde para o Talheres, é eliminado da Libertadores e aí o ano desanda, né? É isso, é verdade. O São Paulo foi o grande protagonista da última janela de transferências, trazendo o Hernanes, trazendo o Pablo também, que custou 25 milhões de reais aos cofres tricolores, o reforço mais caro da história do clube, mas não teve jeito. O André Jardine acabou pecando em alguns aspectos, talvez tenha faltado experiência ao treinador que recebeu uma oportunidade, a sua primeira oportunidade no time profissional, e o São Paulo teve que fazer trocas no comando logo no início da temporada, né? Foi algo que pegou todo mundo de surpresa, porque todo mundo esperava que o André Jardine teria tranquilidade para trabalhar por ter tanto sucesso no Sub-20. Ganhou tudo no Sub-20, mas no profissional ele não conseguiu repetir a dose. E o São Paulo esse ano, Michele, fez uma coisa inédita. O Celso Cardoso deve ter gostado bastante. Ele contratou um técnico e botou interino antes do técnico assumir. Que mico porque o Cuca teve um problema de saúde e aí ele contratou um técnico e botou interino. Mas antes da gente entrar nessa questão, a demissão do Jardine já era bola cantada. No mesa redonda de 2018, quando ocorreu a demissão do Aguirre, que deveria ter sido mantido, né, e falaram da efetivação do Jardine, tendo um jogo decisivo, que queiram ou não, o que vocês chamam de pré-libertadores, nessa eliminatória logo de cara dessa fase de grupo. Que é que o Thiago Nunes vai passar no Corinthians esse ano. É uma decisão de campeonato.
Aí o cara não tem o menor tempo para se preparar, tem nas costas ainda uma Florida Cup para jogar com Ajax, para jogar com bicho-papão da Europa, já toma umas cacetadas e ainda tem a obrigação de ganhar. É óbvio que se não ganhasse ele seria demitido. É isso. O problema é o de sempre, é a diretoria covarde. Uma direção covarde, que oferece na bandeja a cabeça do técnico para não colocar a carinha para bater. Mas isso não é uma exclusividade do São Paulo, claro né? Só que para não. deixar Só que o claro. São Paulo faz mais isso. Né? É o campeão. Por que faz? Porque vive essa pressão de não ganhar um título há muito tempo. Então isso é natural. Isso é natural. Esse ano o São Paulo vai completar 15 anos sem ganhar o Paulista. Ou será que não ganha título há tanto tempo porque faz isso? Sim, claro. Né? Aí a gente já vai chamar os números do São Paulo, então? Vamos lá, bota aí. Vamos ver os números do São Paulo no Paulistão, é isso? Vamos lá. Não, primeiro na Libertadores, né? Porque foi eliminado. 2 jogos, um empate, Foram uma 2 derrota. jogos, aí perdeu 0 Tacheres, vitórias, como diria o argentino, um empate, Tacheres. uma derrota e tomou 2 gols e não marcou gols, Não. né? Isso é cruel demais, né? Não dá, né? Mas aí deram um Boeing pro Jardine dirigir, pilotar e não tinha jeito mesmo, né? Eu acho que era uma o DKV, Jardine viu? acaba demitido por conta desse resultado ruim. E aí o São Paulo muda totalmente a sua linha de trabalho. Não, e Resolve nesse trazer meio o Cuca. tempo tendo que acelerar a recuperação física do Hernanes, Sim. que estava voltando de um futebol chinês, que a intensidade é completamente diferente. Ele chegou com o status de salvador da pátria, como foi em 2017, salvando a equipe do rebaixamento. Só que o Hernanes não conseguiu entregar em tão pouco tempo. E eu acredito que não tenha sido culpa do treinador, do Hernanes, do jogador, porque ele precisa de tempo e o São Paulo, por conta da pré-Libertadores, teve que ter jogadores no mais alto nível físico em pouquíssimo tempo e acabou eliminado pelo Tajeres, que tem um investimento, uma torcida, uma representatividade na América do Sul muito menor que o São Paulo. E o São Paulo tem um bastidor muito efervescente, né? Então, quando sai o Jardine, entra o Cuca, já começa a mudar, já começa a vir Pato. A gente tem que fazer só um adendo já aí, né? começa a vir Na verdade, jogador eles contratam o Cuca para assumir depois de 2 meses. Gente, eu nunca vi É o isso. interino no lugar do contratado. Não, mas E o o demitido Corinthians- permaneceu no clube. O demitido, não, o que foi mandado embora ficou no clube. O Maluco. interino é aquele que prometeu que não jamais assumiria o cargo e o contratado não assumiu. Era o Wagner Mancini. calma, Calma, Mas galera. é o São Paulo. Esse é o São Paulo, o né? Wagner Uma Mancini. verdade seja dita, o Wagner Mancini fez boa campanha. Não, então, aí o Ótima Cuca campanha. começou, sendo que o Wagner Mancini tinha tido uma super campanha e o Cuca pegou. O São Paulo quase não passa da primeira fase do Campeonato Foi aquele Paulista. jogo com o São Caetano. E o São Paulo fez escola, porque aí o Thiago Nunes fez a mesma coisa no Corinthians. Tipo Não, mas assim, o que acontece? foi com ele, né? O Mancini começa a dar chances para os jovens, para o Igor Gomes. Exatamente. O Mancini ele se vê pressionado a mudar drasticamente o time do São Paulo, a abrir mão desses medalhões, Diego Souza, Nenê, e apostar nos jovens revelados em Cotia para tentar um fato novo. O São Paulo chega na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista ainda não classificado, tendo que buscar um resultado contra o São Caetano, e nas quartas de final contra o Ituano chega como grande zebra, contra o Ituano. E aí o Igor Gomes brilha, classifica o time para a semifinal e na semifinal contra o Palmeiras o time mostra uma personalidade absurda, jovens que têm pouquíssima experiência no profissional, aguentaram a catimba do Felipe Melo, a grande atmosfera de pressão do Allianz Parque. Aí o Cuca já estava, né? Já. Sim, o sim. Cuca E aí No jogo- conseguiram no eliminar jogo- o Palmeiras nos pênaltis. E aí, quando o São Paulo parecia que ia bem com o Igor Gomes, Lisieiro jogando bem, vem a contratação também do Pato. Isso é Que verdade. vai na contramão dos jovens de Cotia, de dar uma oportunidade para a galera que está subindo da base. Impressionante. E era um jogador que o Cuca não queria. Era um jogador Sim. do Leco, um jogador que o Leco acreditava Jogou ser pra torcida. Não, a fundamental. torcida Jogou queria, pra né? torcida. A torcida queria o Hernanes, queria o Pato e o Leco, ele faz o jogo da torcida. Né? E o Botou o Cuca- Lugano lá, que não sabia nem quem era o Fernando Diniz. Aliás, depois- corre-se o risco do que teve lá no final do ano, lá, que o São Paulo ganhou, dos veteranos, do Leco querer contratar uns 2, 3 lá. O Miller Não falou é? que se O pagar Miller, 100 mil, Ah, ele é. volta. Quem? O Miller falou pra mim que se pagar 100 mil reais pra ele por mês, ele volta. Ele volta. E volta em grande forma, viu? Quer nada o Miller também. 100 mil. Mas não pode Sim. deixar o mesa redonda, não. Tem que Não, sair do continua jogo no e ir pra mesa cá. e vai lá, Isso aí. faz assim, né? Porque né, não vão conseguir bater o salário aqui dele no mesa redonda. Só que aí perdeu a final pro Corinthians do São Paulo. A final pro Corinthians perdeu. E aí tem os números. Os números do São Paulo aonde? No Paulistão. Foram 18 jogos, pouquíssimas vitórias, só 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Olha isso, número 6, 6, 6. 17 gols marcados e 13. A campanha é ruim. Mas acho que dentro do Paulista, a Nem a campanha... minha, melhor que número Dentro um. do Paulista, com todos os problemas, Michele, não é? Para falar que eu não fico só defendendo o resultado,
Com tudo que aconteceu, demissão do Jardine, técnico foi contratado, não assumiu, o outro mandado embora e tal, ele consegue chegar na final com o Corinthians e perde a decisão em Itaquera. Vai, para não dizer que eu só resultado. Vocês amam o resultado, eu ia falar que o Campeonato de São Paulo foi fantástico. Não, foi horrível. Né? Não, mas ia falar que se ganha do Corinthians, aí ia ser fantástico, nos pênaltis. Ia ser fantástico, diante da capacidade mesmo que demonstrou. 6-6-6 ia ser um... Oh. E vendo esses números agora, a gente pode perceber também que o ataque do São Paulo foi muito ruim nessa temporada em todos os campeonatos. O São Paulo fez 60 jogos esse ano e marcou 56 gols. Menos gols do que jogos. Acrescente-se a isso que o Pablo, que é o artilheiro do São Paulo, ficou praticamente no ano passado 6 meses ficou no departamento. E ele fez 3 lesões no ano, 3 lesões no ano, o reforço mais caro da história do clube, que chega em 2019, com o status de goleador, o goleador que faltava para o São Paulo. Ele sofre 3 lesões, não consegue colaborar com nada e ainda assim termina entre os maiores goleadores da equipe nesta temporada. O Vitor Bueno termina como maior artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro com 6 gols e era um jogador que se transformou em titular na reta final da temporada. Então a gente vê que o São Paulo esse ano foi um time em constante mudança. Quando a gente fala em goleador com 7 gols e maior artilheiro com 6 é porque a coisa foi feia, né? Bom, números do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Vamos colocar na tela aí. Vamos ver se foi triste como foi no Paulistão. No Brasileiro, olha, foram 38 jogos, 17 vitórias, 12 empates, 9 derrotas, 39 gols marcados e 30 gols sofridos. É muita coisa. É muita coisa. São Paulo se classificou para a Libertadores na fase de grupos, mas não mereceu, não. Não. E não por mérito próprio, graças ao Atlético Paranaense que venceu e também ao Flamengo que conquistou a Libertadores. O Flamengo ajudou um monte de time. O Flamengo foi o Papai Noel, né? A grande preocupação é a seguinte para esse ano, que o Diniz e o Raí estavam demitidos antes do último jogo, né? Antes do jogo que valeu a classificação, São Paulo precisava ganhar. Aí o São Paulo faz uma boa partida, ganha, e parece que muda tudo dentro do São Paulo. Não estou defendendo que deveria ter sido demitido o Diniz ou não. O que eu quero dizer é como é que pensa o dirigente. Mas tudo mudou naquela partida. Mudou naquela partida. E os jogadores fazendo uma pressão, indo à imprensa pedindo por continuidade. Os jogadores vindo falar com a imprensa após os jogos que a gente precisa de continuidade, que a gente precisa ter o Fernando Diniz em 2020, que o São Paulo só vai voltar se a gente conseguir ter continuidade. E o Leco parece ter ouvido esses jogadores. O Daniel Alves falou muito disso, dos bastidores políticos fervendo no São Paulo. Ele é dono do vestiário, né? Ele foi lá, escolheu o Fernando Diniz, aí falou não sai esse, já falou da política do clube. E a bolinha é desse tamanho, o seu Daniel Alves. O Daniel Alves é um fator muito importante no São Paulo esse ano. Muito importante. Ele chegou com status de ídolo, status de capitão da seleção brasileira e pouco apresentou. Vamos ver o que ele vai fazer agora em 2020, né? Mas vale lembrar que o time também estava uma bagunça quando ele chegou, né? E o Daniel Alves, queira ou não, ele é um lateral direito, ele não chega para vestir a 10 e para ser o que o Ronaldo foi pro Corinthians, aquele jogador que se o jogo tiver difícil, a bola vai chegar nele, ele vai colocar a bola nas redes e vai garantir a vitória. Eu penso como você, acho que o Celso também pensa, mas Daniel Alves não, ele acha que ele é esse cara aí, porque ele chegou e falou, lembra quando tava o Cuca aí, ele fritou o Cuca, né? Ah, eu na lateral, não adianta, eu vou passar pouca bola pros meus companheiros e tal, tá aí. Bom, e aí o que, Chileno? O que você falou? Acabou o São Paulo. Acabou o São Paulo? Acabou. Não, foi muito rápido. O Fernando Diniz, do amigo do Celso, que ele gosta tanto. Eu gosto mesmo, acho que vai ser, se derem... Aqui também no São Paulo não dá nem para acreditar nisso. Mas São tem Paulo tudo para fazer um belo trabalho. É o que tem menos tempo, menos São Paulo tempo. tá que nem a gente aqui, sem tempo. Tá sem tempo. Gente, muito obrigada, Marcelo Bazege, muito obrigada, José Paes. Um excelente 2020, muito trabalho, muitas reportagens exclusivas aqui pra gente. Que relógio do José, hein? Eu com relógio Você quer do meu vovô, né? É bonito. Eu tô vendo a qualidade do material, a distância. Gente, vocês não têm noção, a estica desse rapaz aqui. Esse aqui é. A mochila que a sua esposa minha te esposa. deu. Aliás, feliz ano novo pra minha esposa. É tudo tom sobre tom, nosso O José. sapato combinando com José o Paes cinto. É uma coisa. Aprendi com o Celso Cardoso, né? Tá certo. Marcelinho, obrigada, um super beijo pra você. Muito obrigado, feliz ano novo pra nós, que 2020 traga ainda mais vitórias, mais notícias, muita reportagem e comentários pra gente colocar aqui no programa. É isso aí. Vitórias pro São Paulo, quer dizer. Oi? Vitórias pro São Paulo. Pro São Paulo é o clube que eu torço. Se tiver vitórias, a gente tem mais facilidade pra armar entrevistas, trazer mais informações. Marcelo! Marcelo aqui, ó, já revelando o time, hein? Também se perder, traz notícia também. Isso aí, boa, valeu, uma brigadão, viu? A audiência parece que aumenta, não sei, mas tudo bem. Não só o São Paulo, todo mundo. Quando perde a audiência, os caras, os rivais querem ver bombar, né? Mas tudo Viva bem. São Paulo! Valeu, meninos. Beijo. Tchau, rapaziada. Vão ali, porque agora vai entrar uma outra dupla
sensacional aqui no Gazeta Esportiva. Para falar sobre o quê? Para falar sobre o quê? Para falar, essa dupla por aí. último, mas não menos importante, nós vamos falar do Corinthians. O Timão foi a única equipe do estado de São Paulo a levantar uma taça em 2019. O que é isso? Eu tô lembrando do Mesa Redonda que nós fizemos. É verdade. Mas daí pra frente o trabalho não fluiu da maneira como a torcida esperava. Os setoristas Jonas Campos e Thiago Salazar estão aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. E é o seguinte, o Coringão na temporada, né, Jonas? Para começar, esse retorno do Carille, né? Todo mundo esperava tanto do Carille, aí já ganhou o Paulistão. E depois foi uma lambança e tal, tudo mais. A palavra é de vocês. Feliz Ano Novo, né? Feliz Michele, Ano Novo. Celso, Garrafa, todo mundo que acompanha aí o Gazeta Esportiva. Feliz 2020. Corinthians chegou com o Carille endeusado, né, no início da temporada. Me lembro, Michele, Celso, Garrafa, Salazar, na Arena Corinthians no início do ano, quando o placar mostrava a escalação, chegava no nome do Carille, era o mais ovacionado, disparado ali do elenco. E começou com os resultados, né? Os trancos e barrancos, 15 contratações, mais de 20 jogadores que ele não estava habituado a trabalhar, nunca tinha trabalhado na verdade. Começou tentando dar uma cara para esse time, mas com desempenho bastante contestado. Mas foi lá e bateu tricampeão paulista. Coisa histórica para um treinador. Voltou como salvador da pátria, trazendo um título para o Corinthians, mas com uma postura diferente daquele Carille que a gente conheceu em 2018, né, Muito Salazar? diferente. Isso que foi marcante para a gente que estava no dia a dia ali do clube, um Carille com uma postura diferente em alguns aspectos, né, Salazar? É isso, boa noite a todo mundo do Gazeta Esportiva, boa noite Celso, Garrafa, Michele. É curioso, eu estive no aeroporto na chegada do Carille, ele chegou muito grande ao clube, né? Até na entrevista, a primeira entrevista dele, aquela coisa, as meninas agarrando ele no aeroporto, aquele tumulto todo, parecia realmente o salvador da pátria, assediado de todas as formas. E a gente, é como o Jonas falou, bateu campeão, bateu tricampeão, isso ninguém tira, mas o título, de certa forma, acabou mascarando alguns problemas. Ele bateu o campeão, mas foram 3 decisões de pênalti só no primeiro semestre, uma na Sul-Americana, 2 no Paulista, o time tropeçando dentro de casa e é campeão, ele vai para a coletiva de título e diz, foi o título que eu menos mereci vencer, o time realmente precisa jogar muito mais, concordando com aquelas críticas que o time vinha sofrendo. Então, assim, bate campeão, entra para a história do clube, mas ali a gente já percebia que a coisa não estava caminhando muito bem, né? Só que a gente não pode esquecer que o Carille ganhou. Você vai falar dessas coisas antigas. Era outra época. Mas não é outra época, foi de 2017. 2017, 18 e 19. Ele ganhou 3 campeonatos paulistas e um campeonato brasileiro. Não é pouca coisa, não. Tem técnico aí que está há 30 anos. O começo, dentro do que a gente mostrou dos outros clubes, o começo do Corinthians no ano foi o melhor de todos. Né? Sim. Bateu campeão, chegou um técnico, pouco tempo para trabalho. Campeão. Mais da metade do elenco eram jogadores que ele não conhecia. Aí ele chega consegue um título de campeão. E terminamos o ano passado com o único título para o Corinthians. Então, o início do Corinthians foi bom. E o Carille começa a se perder no meu entendimento sozinho. Aí a questão é o seguinte, isso que o Celso falou pesou realmente contra o Carille. Por quê? Um técnico argentino que aí não era questão de 10, 15 ou 20. O São Paulo não tinha trabalhado com nenhum daqueles jogadores. Ele pega um elenco em tese mais fraco, sem ter trabalhado com nenhum e faz o time jogar mais bola, de início. Isso pesou, porque o Carille não conseguia fazer aquele time render o que se esperava. Ele chegou como o salvador da pátria e, de repente, o time não engrenava, mas ia ganhando ali naquele 1-0. Ele ia sendo pressionado, mas tinha as costas quentes pelos títulos e, por isso, tinha essa credibilidade para tocar. Mas a questão também do Carille é o seguinte, ele não chega em 2019. O Carille é contratado em dezembro de 2018. Ele participa do planejamento, ele escolhe a maioria dos jogadores contratados. Então ele conhecia tem a pré-temporada, tem o Campeonato Paulista. E aí uma coisa que eu ouvi até de dentro do clube, o cara escolheu a maioria dos jogadores, ele teve pré-temporada. E aí você chega no final do Campeonato Paulista, a impressão que dava é que o Corinthians jogava pior até do que no início. Não se viu a evolução com os meses, com os jogos que todo mundo imaginava que ia se ter por causa de um técnico que pegou o time na pré-temporada, assumiu... E ele mesmo reconheceu isso. Né? Ele mesmo reconheceu isso. Então ele estava atrapalhado. E aí tem a questão extra-campo, né? A gente lembra até na semifinal contra o Santos, ali foi o estopim, foi um marco de uma situação que já vinha muito ruim, quando ele acaba tendo um problema, uma discussão na entrevista coletiva.
Acaba o jogo, o Corinthians classifica, mas o André Sanches vai para a entrevista e diz, poucas vezes, talvez foi um dos piores jogos da história do Corinthians. Não merecia, foi vergonhoso, palavras fortes. Ele vai para a coletiva e ele entra num bate-boca, literalmente, com o André Ranieri, jornalista setorista do Corinthians, por causa do que ele tinha falado durante a semana, que ele acabou se expressando mal, dando a entender que havia um espião dentro do clube, ele se referia a 2017, mas não se expressou bem, parecia que era um dos setoristas atuais. Então, assim, ele já vinha com uma situação bem pesada, além do mau desempenho dentro de campo. Bons números ali, ó. E justamente só rapidinho, Michele, justamente pela mudança de conduta. O Carille, que a gente conheceu inicialmente, ele dava a escalação do time no treino aberto. Tinha boa relação com a imprensa. Mas vocês acreditam realmente que essa relação que vai afetar no bom rendimento do futebol, não? Eu sei lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não acho que afeta no desempenho, Celso. Questão. Mas é uma coisa que surpreendeu. Relacionamento é uma coisa, até falei pra trabalho ele dentro de campo é outra coisa. Mas nem no trabalho ele rendia, mas o comportamento dele já se mostrava, de um modo geral, diferente do que ele foi na outra passagem. Na minha modesta opinião, o que pesou para o Carille já, a gente vai falar ainda da eliminação em Copa do Brasil para o Flamengo, que foi o campeão brasileiro, depois para o Del Valle na Sul-Americana, mas o que pegou foi a falta de habilidade em administrar a primeira crise da carreira dele. Verdade. Isso. Então, mas isso tem relação com essa mudança de comportamento, por isso que ela pesou. Mas talvez não seja necessariamente tinha que ser um pouco mais humilde, Celso. Mas experiência. Olha, vamos só pôr os números do Corinthians no Paulistão. Foram 18 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados e 13 gols sofridos. Também já não era aquela defesa que ninguém passa. Que era o ponto forte do Corinthians. Começa e você vê que tem menos vitórias do que empates e derrotas. Empates e derrotas é um número superior, somado, do que o número de vitórias. E na Sul-Americana, Jonas? Sul-Americana é um Corinthians que bate semifinal, tentando um título inédito. E aí vem um outro fatídico caso, né, nessa jornada do Carille, que chega na semifinal. O Corinthians talvez faz aí o pior jogo de 2019. Foi completamente dominado, tomou um baile do Independiente Del Valle. Pesa ser dentro de casa, o Santos ainda foi fora, né? Aquele jogo contra o Santos foi fora de casa. O Del Valle foi dentro de casa. E pior que o jogo é a entrevista coletiva do Carille depois. Exatamente. Ele demonstrou desconhecimento do adversário, né? E ainda jogou a cabeça dos meninos aos leões. E tem uma situação, né? Um pouco antes disso acontecer, na intertemporada, aí tem outra coisa, né? O Carille ainda teve a intertemporada para treinar. Mas um jogador ou outro teve que fazer, um probleminha físico. Mas ele teve a intertemporada. Que foi a parada para a Copa América. Foi a parada para a Copa, o time até apresentou... Que desandou tudo essa parada para a Copa. O Corinthians voltou bem. Ele voltou bem. Aí, o Corinthians, quando pega o Del Valle, ele estava, se eu não me engano, há 8 jogos sem perder. Isso. Engrenou bem no Campeonato Brasileiro, chegou em determinado momento a ficar a 5 pontos do líder. Juntou aquela queda do Palmeiras, a ascensão do Corinthians. Jogadores, eu me lembro de falar com alguns jogadores ali no CT, falavam até em expectativa de título brasileiro. O Corinthians vai crescer na hora certa. O que aconteceu, Jonas? Até o Bocelli já tinha criticado antes, né? A gente lembra até que foi até uma pressão de dentro do time. O Bocelli, a gente foi num amistoso contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto, e o Bocelli falou, se jogar assim, a gente não lembra exatamente, mas ele diz, a gente precisa melhorar muito para brigar por título. Desse jeito não vai brigar por nada. Desse jeito não vai brigar. Você via já internamente os jogadores, e aí de fato o time volta melhor para o segundo semestre, depois da pausa para a Copa América. Faz bons jogos, né? Que ainda não... O jogo contra o Botafogo, 2-0 na Arena de Itaquera, Botafogo do Rio, pelo Brasileiro, uma das melhores apresentações do Corinthians. Vai para a Sul-Americana e vem esse fatídico jogo contra o Independiente Del Valle, esse baile e uma entrevista bastante infeliz do Carille, que acabou expondo os garotos do time. E aí o time ficou contra ele. Aí criou-se uma situação complicada. Aí, de fato, aí teve a situação com o Matheus Vital, que acabou dando uma resposta. O Pedrinho discordou. O Vital retrucou. Né? Essa foi a grande diferença, por isso também tem gente que fala, por que ele pegou no pé do Pedrinho, não pegou no do Vital e não pegou no pé do Pedrinho? Eu sempre falava isso, o Pedrinho discordou, o Vital retrucou. Bom, e a consequência disso a gente acabou vendo no Brasileiro. Porque aí no Campeonato Brasileiro também o Corinthians não conseguiu aí vem engrenar. O jogo com o Flamengo. Não, antes disso, né, Celso? Ele já vinha numa pressão muito grande, quando perde para o CSA, ele dá mais uma infeliz entrevista aí dentro do CT Joaquim Grava. Falou que parecia que não treinava. Isso. E olha aí escancarou, né? E olha um detalhe. O que aconteceu? Há 4 meses ele não dava uma entrevista no CT Joaquim Grava. Já era o clube internamente trabalhando para tentar amenizar a crise, evitando que o técnico desse entrevista. Ele estava diminuindo o número de entrevistas pós-jogos,
O time jogava, ia para a entrevista, apareceu o jogador, ele não dava entrevista. De repente ele apareceu no CT para dar entrevista depois de 4 meses sem dar entrevista dentro do CT. Mas aí o Corinthians não queria que ele falasse? O Corinthians começou a trabalhar para evitar, convenceu e ele topou, não, eu vou falar menos. E aí quando ele vai depois desses 4 meses, aí é quando ele fala que perguntado sobre o que você vê quando você vê o seu time jogando pela TV depois, né? E ele fala que o que sentia era vergonha. Sobre a multa rescisória, ele fala que isso não seria problema para sair, parcela igual o Casas Bahia, em 350 vezes. Aquela coletiva, o que não agradou a diretoria. Isso não agradou a diretoria, foram as declarações que caíram com uma bomba na diretoria. Eu recebi mensagens na época de pessoas dentro do clube falando assim, não, então ele quer ser mandado embora. Então, assim, pegou muito mal. Aquela ali foi talvez o ponto ali que pegou muito mal para ele. Perguntar rapidinho, então, aqui no pique. Tem a pergunta ali, o Carille acertou em voltar para o Corinthians em 2019? Acertou, ganhou um título. A questão é que o futebol no Brasil, a referência, tudo é uma questão de referência. Ela mudou. Que aí você viu um São Paulo jogando bonito, um Jorge Jesus jogando bonito, vem um tal de Independente del Valle, que todo mundo pensava que era suco, e amassou com ele jogando bola, envolvendo o Corinthians. Mas muito por culpa do Carille, envolveu, ele teve os méritos dele. Não, mas esse time foi campeão da Copa Sul-Americana. Celso, mas você viu a declaração do Carille quando ele fala, não, mas o meu time é muito novo, a média de idade do Del Valle, ele demonstrou desconhecimento. Foi outra declaração desconhecimento do adversário. Eu também acho. Sem tirar o mérito do Del Valle. Eu também acho que ele caiu por causa da falta de habilidade para lidar com a crise. Mas o bom futebol também, que se vê apresentado por aí, também tirou um pouco do encanto do futebol. Sim, você está coberto de razão. O Carille, no meu entendimento, Michele, acerta quando ele volta, né? Ele volta. Não só ele, na verdade, Carille, Mano Menezes, Filipão, volta para casa, Braga, mas o retorno, mas o Cuca. resultado dessa volta não foi feliz e, no meu entendimento, muito por culpa do competente Carille. Bom, aí ele foi demitido, já estamos na parte que vai ter os números do Brasileirão do Corinthians, tem os números na tela, os números do Corinthians no Brasileirão, olha lá, 38 jogos, todo mundo tem 38 jogos, né, Celso? Sim, porque são 38 jogos no Campeonato Brasileiro. Todos os times, que coisa empate engraçada. Geral aí. 14 vitórias, 14 empates, 10 derrotas. Muitas derrotas. Algumas dessas derrotas sob o comando ruim. do Diego Coelho, que assumiu interinamente. Tomou muito gol, São 34 24 jogos sem vencer. O Coelho que também fez um porta-retrato que levou o time para a Libertadores. Pô, ganhou do Avaí, perdeu do Botafogo, perdeu do Fluminense, mas é um assunto para outro dia. Mas vem cá, o Coelho segurou a bronca, que ele pegou um time que não ganhava 8 jogos, é um recorde. O Coelho depois chegou lá a falar que não vai falar nada pro Thiago Nunes, eu tô de olho no Coelho. O Coelho falou, o Coelho não quer falar nada. Outra coisa também, o Coelho só garantiu vaga na Libertadores. Ele que teve que apagar o fogo? Não foi por causa de Coelho, assim como falamos do São Paulo. São Paulo, Corinthians Internacional não mereciam Libertadores. Não mereciam. Só devem agradecer muito ao Atlético Paranaense e ao Flamengo. Tem que mandar, quer dizer, a gente já está no começo do ano, mas já manda pro Natal do ano que vem, panetone, cesta de Natal, presente, faz tudo. Eu quero panetone. Mas o Coelho, querendo ou não, é importante ressaltar que ele já colabora para o trabalho desse ano. O Thiago Nunes? Que vai se iniciar agora com o Thiago Nunes no dia 6, a apresentação do Thiago Nunes no Corinthians. E o Coelho começa a quebrar um pouco aquele padrão, aquele estilo mais defensivo do Corinthians, que quando chegava no último terço do campo, tinha a tendência de valorizar mais a posse, de voltar ao jogo. Jonas, me desculpe, quem quebrou esse padrão do jogo mais defensivo foram os jogadores. O Coelho, no meu entendimento, não desceram por causa do Coelho. Os caras estavam travados pelo Carille e falou, saiu o Carille, agora é com a gente. Tanto que no primeiro jogo pós-Carille foi uma Mas com um treinador que propõe isso, Garrafa. Com um treinador que propõe isso. Ele até admitiu que chegou para os jogadores e falou, quero fazer isso, a gente só tem 2 dias de treino. Vocês acham que dá? Isso aí o Coelho contando. E os jogadores viraram e falaram, dá, vamos fazer. Então vamos fazer, pode dar errado, porque a gente não vai ter tempo para treinar. E os jogadores, não, vamos fazer. E eles foram para o campo, fizeram, tropeçaram, ganharam, empataram. Não foi o melhor dos desempenhos, mas conseguiu melhorar o time. Agora vem cá, o Thiago Nunes, uma coisa assim, o Thiago Nunes pegou, foi contratado, tipo o Cuca. Foi contratado, ficou interino lá, o quê? 2 meses? 2 meses. Praticamente 2 meses o Coelho lá com a equipe. Aí agora vai chegar em dia 6 de janeiro. 8 jogos. E aí vai ter o quê? Florida Cup. E aí vai reclamar que não teve tempo para treinar. Mas também você vai falar que ele não teve tempo para treinar. Mas o time vai ser totalmente diferente.
Não adianta nada. Não é total, não vai trocar todo mundo, não. Como não? Ele devia estar lá conhecendo os jogadores, Já tá ele conhecendo o devia fazer a roteiro, avaliação e não pela Garrafa. televisão. Massagista. Esse serve, esse não serve. Pessoalmente. Ouso dizer que 60% da base do Corinthians em 2019 não fará parte agora em 2020 do time titular. 60%? 60%. Vai acertar. A começar pela enxugada no elenco, né? A enxugada é muito grande. O Thiago Nunes, nós revelamos isso aqui em primeira mão no Gazeta Esportiva. O Thiago Nunes quer trabalhar com 26 jogadores de linha e 4 goleiros. O Corinthians hoje tem 32 jogadores. Tá tudo 16 certo. jogadores voltam de empréstimo, vai para 47, além dos reforços. Só avisa ele que Então, o Corinthians assim, disputa o campeonato regional, não é o ter que Atlético Paranaense, que ele tem tempo para treinar. Aqui, se perder o Paulista e for eliminado também na pré-Libertadores, a casinha dele cai rapidinho. Mas ele tanto sabe disso Rapidinho. que a gente ali nos corredores do troféu Mesa Redonda, ele admitiu. O que eu fiz no Paraná é uma questão do clube. É isso aí. É uma determinação do clube, não é uma escolha minha. E aqui é claro que eu não posso fazer isso. Ele falou, por 2 motivos. Primeiro, que o Paulista é muito mais difícil que o Paranaense. Segundo, que aqui, se eu não ganho o Paulista, eu tô morto. Eu Ele acho o sabe seguinte, disso, eu acho que o sabe? Thiago Nunes é um cara... dá pra confiar no que ele Sério, fala, é um competente, cara sim. sério, é um cara profissional. Mas errou e não ter de assumido o palavra. Corinthians lá atrás. Eu Eu discordo. acho que eu deveria discordo, ter discordo. assumido. O trabalho é outro. O trabalho em 2020 Você vai acha ser que outro. não? Você acha que deveria? Acho que deveria Eu estar que junto com deveria o ter Coelho, de assumido alguma o forma tinha que estar lá no Corinthians. clube. E Ele ia ter o Eu acho desgaste que da não. dispensa, Não ele vai deveria fazer. Não ter. deveria. Então, e você acha que não? Eu acho que ele Só não eu e o deveria Garrafa também. achamos que É porque eu já queria ter conhecido o beleza. Thiago Nunes aqui. Mas a gente aposta que ele vai fazer um bom trabalho. Uma coisa é certa, Michele. O Thiago Corinthians... Nunes, eu tô torcendo por você, Thiago Nunes. Um beijo. Uma coisa é certa. O Corinthians contratou 15 reforços para 2019. E muitos deles apostas, né? Nenhum jogador tarimbado. Tá. Tudo bem, voltou Wagner Love, mas também não é aquele Wagner Love. E a questão agora é, o plano para 2020, para esse ano, é contratar muito menos, 5, 6, talvez, no máximo ali. Mais só que pontuais. jogadores que venham para assumir, que em tese vem para ser titular. Se vai ser, se não vai ser, a gente não sabe. Mas não mudou a filosofia do técnico, é um técnico com uma cabeça diferente, e mudou também o plano da diretoria para 2020. Bom. Ó, que sintonia, Entrosado, hein? hein? Romário e Thiago Bebeto. Salazar, Jonas Campos. Até para encerrar, vamos encerrando. assim, ó. Muito Como faz meu filho, eu obrigada. tô satisfeito que eu não quero A gente, tem que parar de fazer, comer. a gente tem que fazer isso mais vezes. A gente tem que fazer isso mais vezes com os setoristas presentes aqui. Eu prefiro fazer uma vez por mês, sei lá, vamos pensar. Muito obrigada. Obrigado que mesmo. seja um ano maravilhoso, de muito trabalho, de muita saúde, de muita prosperidade para vocês e que a gente esteja trabalhando muito aí nesse 2020. Beleza? Beleza. Obrigadão, meninos. Valeu. Bom, nós ficamos por aqui. Já? Foi rápido. Ficamos por aqui, encerramos esse primeiro Gazeta Esportiva do ano, homenageando... não, fala tchau primeiro, fala tchau. Não, fala tchau. Não, falamos, Eduardo, Gente, um bom ano tchau. pra todo Bom mundo. ano, Tchau, feliz tchau, ano galera. novo. Senão eu não vou E vamos, despedir. sabe, homenagear quem? Eduardo do Céu. Isso, completa hoje 66 anos. Beleza pra bom? ele, que bom. Eu Só que uma conheço. criança, É, o cachorro. Tchau, galera, um beijo.